Governo se reúne com laboratórios para definir estudo da pílula do câncer. Rede Nacional de Treinamentos cria mapa interativo de infraestrutura esportiva. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão a partir desta quinta-feira da venda de 43 planos de saúde de 16 operadoras no país. Entre os motivos estão o não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e outras reclamações sobre os serviços, como negativas indevidas de cobertura. Com a suspensão, as operadoras ficam impedidas de receber novos clientes nesses planos até comprovarem a ANS e terem melhorado a assistência. Para os beneficiários existentes, o atendimento permanece normal. Segundo a agência, a medida tem dois objetivos: proteger os usuários e fazer com que as empresas melhorem o atendimento. O governo federal se reuniu com laboratórios para debater o estudo da pílula do câncer. O uso da substância em remédios ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas agora testes serão realizados para verificar a eficácia do medicamento. As pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina vão ser desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de um laboratório catarinense. A substância é uma molécula que ainda não passou pelos testes necessários para o registro como medicamento, mas vem sendo utilizada por pacientes com câncer que receberam na Justiça o direito de usá-la para o tratamento da doença. 10 milhões de reais vão ser investidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nas pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina. 2 milhões de reais de ação do orçamento deste ano. Outros 8 milhões vão ser aplicados em 2016 e 2017. E uma comissão com representantes da comunidade científica e da sociedade civil vai acompanhar a realização das pesquisas. Nosso cronograma é a partir do momento que recebermos a substância da USP e que tivermos a síntese feita no laboratório da FRJ, em 7 meses já temos a fase 1 concluída, à disposição da Anvisa para que a Anvisa convalide essa pesquisa, né? E que se os resultados forem positivos, já possamos partir para a fase 2, que é o teste propriamente em humanos. Príncipe herdeiro da Noruega, Haakon Magnus, esteve em Brasília e foi recebido pelo presidente em exercício, Michel Temer. O principal assunto do encontro foi um intercâmbio comercial entre os dois países. Brasil e Noruega vêm estreitando os laços comerciais. Nos últimos 10 anos, cresceu 147%, chegando a quase 2 bilhões de dólares em 2014. Além disso, o país europeu é um dos financiadores do Fundo da Amazônia para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. O governo norueguês já colaborou com 882 milhões de dólares nos últimos 4 anos. Ao final do encontro, Michel Temer fez um pronunciamento à imprensa e reforçou a aproximação comercial entre os dois países. Também falou sobre os atentados terroristas na capital francesa, Paris. Um ato de terrorismo repudiado pelo mundo todo e expressamente repudiado pelo nosso país. Ainda sobre os atentados em Paris, de acordo com a France Press, o presidente francês François Hollande disse que nesta quarta-feira o parlamento será acionado sobre um projeto de lei prorrogando o estado de emergência por 3 meses e quer aumentar os orçamentos destinados à segurança e para o exército. Na última segunda-feira, em seu discurso, Hollande defendeu a formação de uma grande e única aliança, que é unir forças com os Estados Unidos e a Rússia contra o Estado Islâmico, e pontuou novas medidas para o país, como destituição da dupla nacionalidade para o cidadão condenado por terrorismo, contratação de mais de 5.000 policiais nos próximos 5 anos,
Proibir um cidadão que tenha duas nacionalidades que possa voltar à França, se ele apresentar risco de extremismo, e intensificar os ataques contra o Estado Islâmico na Síria. Nosso repórter Manuel Alves conta agora um caso de homicídio ocorrido no último sábado, em São Bernardo do Campo. Madrugada sangrenta aconteceu no último sábado na Travessa União, no Novo Parque, em São Bernardo do Campo. Adonias Xavier, de 25 anos, inconformado com o final do relacionamento, foi até a casa da sua ex-namorada Ellen Carolina, de 18 anos, onde desferiu um tiro no seu rosto. Com ela também estava Beatriz Cristina, que também tomou um tiro. Ambas morreram no local. Familiares que tentaram acudir foram baleados, o tio e o irmão. A polícia militar foi até o local para atender essa ocorrência de homicídio. Ele foi preso perto da serralheria que tinha na Rua dos Vianas. O caso foi encaminhado para o 1º Distrito Policial. Ele já era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. Ele está à disposição da Justiça. Jornal ABC Repórter, O Diário. Um triste acontecimento. Segurança dos Jogos Rio 2016 prevê o combate ao terrorismo. Nós temos um plano que é um desdobramento do plano que já foi empregado na Copa do Mundo e que vê todos os aspectos da segurança, inclusive a questão do enfrentamento ao terrorismo. Nós temos uma constante ligação com o serviço de inteligência de todo mundo, com autoridades policiais de todo mundo e trocamos informações, o que nos dá muita segurança de que nós teremos um excelente padrão, também como tivemos na Copa do Mundo no que diz respeito às Olimpíadas. Divulgado na última segunda-feira, levantamento do mapa da violência 2015, homicídio de mulheres no Brasil. Segundo o estudo, em 10 anos, o homicídio de mulheres negras aumentou 54%. Esse segundo mapa da violência, ele é muito importante porque ele atualiza, ele redesenha os dados, a geografia desse lamentável fenômeno que é a violência contra as mulheres, né? Em primeiro lugar, eu ainda não trabalhei muito em cima dos dados, mas eu sei que mostra que o Brasil sai de 7º, vai para o 5º lugar no mundo. Isso é muito ruim, né? Porque nós temos políticas públicas eficazes, eficientes, que têm demonstrado uma força muito grande e têm passado para as mulheres uma confiança muito grande. O que tem feito esta confiança? Elas têm denunciado mais. Então, eu digo o seguinte, tem alguns fatores que nós precisamos analisar. O primeiro deles, um clima de ódio e de intolerância que se instalou no país há 1 ano, 2 anos atrás, ele, sem dúvida nenhuma, tem reflexos muito imediatos nos espaços privados. Por exemplo, dentro de casa. Se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância, do ódio e da insignificância para os homens que as mulheres passaram a ter. E esse clima é um clima que, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o aumento da violência. O segundo é que a violência contra as mulheres e o assassinato de mulheres com requintes de crueldade tem sido muito mais denunciado pelas mulheres, né? As mulheres perderam medo, elas criaram coragem e estão falando, estão denunciando, estão falando, estão reivindicando, né? E a terceira questão é que eu acho que o Brasil não tolera mais a violência contra as mulheres, né? Até então, ela é invisível e a partir no nosso governo, do governo Lula para o governo Dilma, sem dúvida nenhuma, foi uma das áreas que mais se avançou em termos de políticas públicas. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, nós temos as casas, os ônibus, os barcos, o 180, o Disque 180, e temos
do ponto de vista do governo, do executivo. Nós temos na sociedade um movimento, uma onda feminista agora, de jovens feministas que tem contribuído imensamente para desvendar e denunciar a violência contra as mulheres, o uso do corpo das mulheres, o uso das mulheres. Então, tem tido manifestações, grandes manifestações, em várias capitais do país, não é, recentemente, e isso, para mim, é muito bom, ver essa multiplicação. A senhora acredita que o empoderamento das mulheres ao longo dos anos que suscitou essa onda de ódio que a senhora se referiu, assim, é um caminho de duas mãos? Olha, sem dúvida, porque nós somos 52% da população. Desses 52%, 48% mais ou menos é mulher negra. Essas mulheres negras são as mais vulneráveis, as mais pobres e as que estão, sem dúvida nenhuma, mais expostas e que sempre tiveram no Brasil. Né? E sempre tiveram no Brasil e sempre foram desconsideradas. O nosso governo tem considerado a população negra, tem considerado o crime racial como um crime hediondo, tem considerado cotas para as mulheres negras nos serviços públicos, e as mulheres brancas e negras das florestas, das águas e da cidade têm demonstrado uma determinação cada vez maior. Então, eu acho que a cada avanço nós temos desafios. Por quê? Porque a parte da sociedade que não concorda, reage. Uma última pergunta. Com esses dados em mãos, a partir de agora, em que eles podem ajudar? Novas políticas públicas ou fortalecer as que já existem? Olha, novas não. Nós fortaleceremos as que já existem, nos subsidiarão para políticas mais consistentes, para a ampliação dessas políticas e, sobretudo, para uma maior capilaridade delas em todos os lugares onde as mulheres estão. A Rede Nacional de Treinamentos é uma ação que espalha legado dos Jogos Rio 2016 por todo o território brasileiro. A iniciativa criou uma ferramenta online que mostra a infraestrutura esportiva. Acompanhe. Em 2016, o Brasil receberá os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mas o legado desse grande evento não ficará apenas em solo carioca. Todo o país será beneficiado com a Rede Nacional de Treinamento, que o governo federal está estruturando com a construção e reforma de centros de treinamento e a entrega de novos equipamentos esportivos. Para mostrar a dimensão desse legado e identificar os municípios contemplados, o site Brasil 2016 lançou uma nova ferramenta. Para conhecê-la, basta acessar www.brasil2016.gov.br e clicar no banner da Rede Nacional de Treinamento. Pronto, agora que você já está no mapa, dá para perceber como o legado esportivo está espalhado por todo o Brasil. Cada um dos pontos coloridos indica a posição de um município que recebeu ou receberá um local de treinamento ou foi equipado com novos materiais para a prática esportiva. Na coluna da esquerda, é possível filtrar a exibição desses pontos. Clique, por exemplo, no filtro Centros de Treinamento. Agora o mapa exibe apenas os locais que têm centros nacionais de treinamento. Se você quiser especificar ainda mais a sua busca, basta selecionar uma das regiões do Brasil dentro desse filtro. Lembre-se sempre de usar o zoom com a rolagem do mouse, pois algumas cidades têm mais de um centro. Aproximando bastante o mapa, você conseguirá enxergar todos os pontos com mais precisão. Para saber mais informações sobre cada um dos centros, basta clicar nos pontos identificados no mapa. Vamos conhecer o Centro Pan-Americano de Judô em Lauro de Freitas? Selecione o filtro Centros de Treinamento e, em seguida, a região Nordeste. Ao clicar no marcador, será aberta uma janela com mais informações sobre a estrutura. Vamos agora a outro exemplo. Que tal olhar o Parque Olímpico da Barra? Clique em Instalações Olímpicas e em Barra da Tijuca. Depois, aproxime o mapa no Rio de Janeiro. Viu como é simples? Agora você já sabe onde encontrar os investimentos do governo federal na estrutura esportiva por todo o país. Então não se esqueça, acesse
www.brasil2016.gov.br. E você vai ver a seguir. Veja como será a rota do revezamento da tocha olímpica. E ainda, no Aprenda a Ensinar de hoje, fala da modalidade tiro com arco. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano Rio vai para um rápido intervalo e volta já.